A gente vai falar agora sobre representação gráfica de pares ordenados e para isso a gente vai definir o que chamamos de plano cartesiano. Basicamente, o plano cartesiano ele é constituído por dois eixos que eles são perpendiculares em zero. Então a gente tem um eixo que a gente vai chamar de x, que é um eixo real, tá? Todos os números reais cabem nesse eixo. E aí a gente tem o eixo y, também é um eixo real, todos os números reais cabem nele. Aqui em zero eles têm 90 graus, ok? Aí eles determinam um plano, o plano do quadro aqui é um plano alfa, beleza? Se a gente pega um ponto qualquer sobre esse plano e a gente tem um sistema de coordenadas com um eixo x e eixo y, a gente pode definir algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar uma reta paralela a y que passa por P, a gente tem essa reta aqui, ó. Opa, eu tenho que desenhar ela reta. Certo? E essa reta aqui, eu posso chamar isso de y', certo? E ela é paralela ao eixo y. Da mesma forma, eu posso desenhar uma reta paralela ao x, que também passa pelo ponto P, e que eu vou chamar ela de reta x'. Eu vou colocar para cá para ficar melhor. X' e y'. Então o x' ele é paralelo ao x e o y' é paralelo ao y, ok? Beleza. Quando a gente define essas retas, a gente consegue ver, por exemplo, a interseção entre o x' e o eixo y. A gente tem um ponto de interseção, certo? Que eu vou chamar esse daqui de P2. Vou chamar isso de PY, tá? Por que é PY? Porque é a interseção da reta x', que é paralelo ao x, com o eixo y, ok? E aqui eu vou chamar de PX, que é a interseção da reta y' com o eixo x. Ok? Vou ajeitar aqui. Ok. Então, olha só, a gente consegue representar qualquer ponto no plano cartesiano, que é o plano alfa aqui, né? A gente pode representar qualquer ponto nesse plano por um par ordenado Px, Py. E a gente vai escrever assim, ó. P ele é um ponto que representa o par ordenado Px, Py. Ok? Vamos falar mais sobre esses elementos e como matematicamente a gente interpreta eles para entender por completo o que é o plano cartesiano. A partir da definição de par ordenado, a gente consegue representar graficamente, né, o plano cartesiano, e o que a gente fez ali gera algumas consequências que a gente vai mostrar agora. Por exemplo, quando a gente fala de abscissa do ponto P, a gente está se referindo ao número real Px. Ok? Então a abscissa de P é a projeção do ponto P no eixo dos x, que a gente vai chamar de eixo das abscissas. A ordenada de P é o número real Py, ou seja, é a projeção do ponto P sobre o eixo dos y. Então agora a gente já sabe o que são abscissas e ordenadas de pontos no plano cartesiano. As coordenadas do ponto P são justamente Px e Py. E a gente vai representar com um par ordenado, sempre primeiro x e depois o y, ok? A quarta consequência, então, como eu já falei, quando a gente falar eixo das abscissas, a gente está falando no eixo horizontal, que a gente pode escrever também como sendo o eixo OX, porque ele aponta da origem na direção
do eixo X. Da mesma forma, o eixo das ordenadas, né? O eixo das ordenadas é o OY. Tá? Aqui, ó, as ordenadas. Então a gente tem o eixo das ordenadas. Eu achei que tinha escrito errado aqui. Então o eixo das ordenadas, então é o eixo Y, que a gente geralmente representa ele na vertical. Ok? Agora a gente vai chamar de sistema o conjunto dos dois eixos, né? Os dois eixos que são ortogonais. Eles têm um ângulo de 90 graus, a gente chama isso de sistema. E a origem do sistema é o ponto 0, certo? Aonde os dois eixos se cruzam, a gente chama de origem do sistema. Aqui. E no final, o plano cartesiano é todo o plano alfa formado por pontos, né? Por todos os possíveis pontos descritos pelo par ordenado Px, Py. Então, todo plano pode ser descrito por um par ordenado. Vamos fazer um exemplo agora para a gente entender melhor como o plano cartesiano pode ser utilizado para representar pontos, né? Como pontos do plano cartesiano podem ser representados por pares ordenados. Certo? Vamos começar com o par ordenado que a gente chamou de A, que é o 2 e 0. Lembrando que o primeiro número representa a abscissa no eixo X e o segundo número representa a ordenada no eixo Y. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A abscissa é 2, então a gente pega 1, 2. Aqui vejam que a gente já escreveu o eixo X na forma de um eixo real e o eixo Y também. Então a gente pega 2, a gente vem aqui, né? E a gente tem o 0. O 0 é aqui, ó. Então aqui é o ponto A, exatamente sobre o eixo X, né? Porque a coordenada Y está exatamente no 0, onde os eixos se cruzam. Beleza? Então aqui a gente tem o ponto A. O ponto B, a gente tem o 0 e 3. Então quando a gente pega 0 em X, a gente está sobre o eixo dos Y. E aqui é menos 3, aliás, 3 é menos 3. Então a gente, se para cá é o 1, aqui a gente tem menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Então eu vou pôr aqui, ó, menos 3. E em cima do eixo a gente vai ter aqui o ponto B. Ok? Agora a gente vai ver o 2 e 5. O 2 é no eixo X, é aqui, já é igual ao A. E o 5 no eixo Y. A gente pega 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai desenhar, a gente vai andar paralelamente ao eixo X e andar paralelamente ao eixo Y. E o ponto aonde essas duas retas paralelas se cruzam é o ponto C, que é representado por 2 e 5, o abscissa e ordenada. Ok? O ponto D, menos 3 e 4. Primeiro o X e depois o Y. Menos 3, se aqui é o 1, para a esquerda é o menos 1, menos 2, menos 3. Só que agora a gente vem, ó, então a gente vem menos 3 para a esquerda e 4 para cima. 1, 2, 3, 4. Então a gente vai subir paralelamente ao eixo Y aqui do menos 3 e vamos andar paralelamente ao eixo X, chegando aqui ao 4, né? Então aqui a gente tem o ponto D. Menos 3 em X. Não, tem a projeção, né, em X e a projeção no Y. Tá? Agora vamos ver mais um, ó. O E. Menos 7, menos 3. Menos 7 para a esquerda, menos 3. Então é 7 para a esquerda e 3 para baixo. Lembrando que o positivo é para a direita e para cima. Então a gente tem para a esquerda e para baixo. Menos 3. Ó, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7.
Daí a gente vem aqui para o menos 3 para baixo, que é aqui. Então tem a mesma, notem que ele é a mesma ordenada, apesar de ter abscissas diferentes. Então aqui é o ponto E. O E e o B têm a mesma ordenada, muda as abscissas. Assim como o C e o A têm as mesmas abscissas, mudam as ordenadas. Ó, o C e o A, mesma abscissa, mudam as ordenadas, ok? Aqui, ó, mesmas ordenadas, mudam as abscissas. Agora vamos ver o F. 4 e menos 5. 1, 2, 3, 4. Menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então a gente vai andar com o menos 5 para cá, até chegar no 4. Reta paralela, reta paralela Y, reta paralela X, onde elas se cruzam, a gente tem o ponto F. Ok? Agora aqui, ó, a gente tem o G, ele é 5 meios e 9 meios. O que é 5 meios? É 5 dividido por 2, né? É um número racional, mas o número racional pode ser convertido para real, escrito como uma fração exata, que vai dar 2,5. Então a gente tem 2,5 para a direita, 2,5 é mais ou menos aqui na metade. Então aqui a gente tem os 5 meios, ok? E aqui a gente tem 9 meios. 9 meios é o 4,5, tá entre 4 e 5 aqui, ó. Então a gente vai ter aqui é o ponto G, e aqui a gente tem o 9 meios, ok? E por último, menos 5 meios e menos 9 meios. Então menos 5 meios vem aqui, né? Porque é o equivalente a menos 2,5, aqui é o menos 2, na metade aqui. E menos 9 meios a gente vem aqui aqui é o menos 4, menos 4,5, aqui é o menos 9 meios. Então a gente vem aqui e desce, vem para a esquerda e desce. Chegamos no ponto H, ok? Então espero que com esses exemplos tenha ficado claro como a gente tem uma representação no plano cartesiano de pares ordenados e como, né, o equivalente, como pares ordenados, pontos no plano cartesiano. Todo ponto no plano cartesiano pode ser escrito como um par ordenado. Por exemplo, se a gente quiser pegar esse ponto aqui, ó, assim, que a gente tem essa projeção aqui, né, que é o 3, e aqui o 5. Então a gente pode representar esse ponto aqui como sendo 3, 5. X e Y. Então a gente pode enunciar isso na forma de um teorema dizendo o seguinte, que entre o conjunto dos pares, o conjunto dos pontos P, então os pontos P que formam o plano cartesiano formam um conjunto. A gente pode escrever isso na forma de um conjunto, certo? E são infinitos pontos P. E o conjunto dos pares ordenados, então os pares ordenados Px e Py, de números reais, existe uma correspondência que a gente chama de biunívoca, certo? Porque para cada par ordenado existe um ponto P, para cada ponto P existe um par ordenado.